E eu gostaria de abrir a sua Bíblia. Se abrir a sua Bíblia, já abri a minha. Lucas capítulo 22. Somente 6 versículos a partir do 39º. Se você puder ficar em pé também, eu quero agradecer imensamente a sua reverência para com Deus, com a palavra. Diz assim, preste atenção só nessa abertura desse versículo, o que a Bíblia diz. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras. Era costume. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de 1 tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Versículo 44. E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Feche os seus olhos, por gentileza, Pai. Obrigado, Senhor, por esse momento tão precioso que estamos aqui na Tua casa, onde temos o objetivo de estar com o nosso coração grato, jubiloso, porque daqui a pouco vamos participar da maior celebração da igreja aqui na terra, quando ela se reúne para celebrar a Santa Ceia. Obrigado, Senhor, porque nós estamos inseridos nesta celebração e por isso estamos aqui. Fala conosco, alcança o nosso íntimo, alcança o nosso âmago, e que nós possamos glorificar o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Getsemane era um lugar onde Jesus tinha hábito de estar. Era hábito. Jesus sempre estava ali. Quando tinha oportunidade, Ele estava ali. Nos versículos do capítulo 14 de Marcos, fala que Getsemane foi um lugar onde Jesus sentiu muita pressão emocional. Lá no capítulo 14 de Marcos, versículo 32, 33, 34, e aí o escritor Lucas, ele relata: então foram a um lugar chamado Getsemane, e ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Ele lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Esse texto aqui relata como Jesus era 100% homem. Jesus era filho de Deus, mas Ele estava ali 100% homem. Ele sentiu pavor, quase como uma síndrome de pânico, pavor, angústia, tristeza como prenúncio de morte. Então Jesus tinha esse sentimento porque era 100% homem.
ele não estava aguentando a pressão emocional que ele estava enfrentando. E às vezes a gente acha que por sermos cristãos, a gente não pode sentir pressão emocional. Conversa. Jesus, sendo Filho de Deus, 100% homem, 100% Deus, ele sentiu pressão emocional, ele sentiu angústia, sentiu tristeza de morte, sentiu pavor. Jesus sentiu medo. Ele estava caminhando para o derradeiro momento onde tudo se consumaria. O significado da palavra Getsemane, o nome desse jardim, Getsemane, sugere propriedade provável de um amigo do Senhor. E embora hoje seja um local famoso, na época era provavelmente um refúgio cercado por muros e obstáculos. Jesus ia para lá para ficar sozinho. Ele ia para lá para renovar suas forças. Ele ia para lá para conversar com o Pai. Ele tinha o Getsemane dele. Eu não sei se você ainda não tem o seu Getsemane. O Getsemane é lugar de particularidade com Deus. Aí você, mas eu não tenho tempo para vir na igreja. Mas na igreja não é seu Getsemane. Getsemane não é da sua angústia, do seu pavor, da sua preocupação, dos seus medos, da sua tristeza. O seu Getsemane pode ser no banheiro, pode ser no quarto, pode ser na cozinha, quando você está fazendo comida. Você pode transformar ali o seu Getsemane. Tem gente que quando está angustiado, não tem espaço dentro de casa para o banheiro orar. Ali é o Getsemane dela. A gente tem que quebrar esse mito que Getsemane tem que ser na igreja. Não, Jesus não estava na igreja. Jesus estava no monte. O Getsemane foi ali porque ali estava sozinho. Não é de hoje, ninguém gosta de subir morro. Ele ia para o Getsemane para ele ficar a sós com o Pai. Porém Jesus, para ele, Getsemane era um lugar especial. Frequentemente ele visitava para estar a sós, para ter comunhão com o Pai, sendo também refúgio contra os inimigos. Getsemane em aramaico significa pressão de azeite, uma alusão às oliveiras, ao processo de extrair azeite sob intensa pressão. Getsemane era um refúgio frequente para Jesus e seus discípulos. Era um lugar de solidão, um lugar de comunhão com o Pai e abrigo contra os ataques dos inimigos. Jesus tinha refúgio. E você e eu, aonde tem sido o nosso refúgio? O Senhor é o meu refúgio, tá? E você, o seu corpo, está onde? Se refugia onde? Getsemane era um santuário especial para Jesus, um local de refrigério após longos anos de ministério. Ele estava ali no final do seu tempo. Ele estava prestes a perder a vida. No livro de Lucas, capítulo 22, versículo 39, diz assim: saindo como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. O jardim era rico em oliveiras, e a remoção do azeite era um processo que envolvia colocar as azeitonas sob intensa pressão. Ao chegarem lá, Jesus deixa 8 discípulos no portão e leva consigo 3, Pedro, Tiago, João.
Aí você fala assim, mas não eram 12 discípulos? Diz, sim, eram 12, mas um estava lá conspirando, recebendo, preparando lá para entregar Jesus, que era Judas. Só tinha 8. Jesus deixou 8 ali, subiu com os 3 só: Pedro, Tiago e João. Mais ao fundo do jardim. A escolha desses 3 discípulos sugere que eles eram líderes, eles iam testemunhar algo significativo para orientar os outros discípulos no futuro. A estrutura espiritual, maturidade dos outros 8 não estava no mesmo nível dos outros 3. Da mesma forma, Deus ainda coloca algumas pessoas em situações únicas para que posteriormente possam ensinar os outros sobre a graça e a suficiência divina. No Lucas capítulo 22, versículo 31 e 32, diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. E ele disse: eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Tem gente que é separado para enfrentar desafios e ensinar os outros como enfrentar os desafios, como vencer as circunstâncias adversas. Alguns Deus chama para ensinar, prepara processo. Ninguém gosta de enfrentar processo, mas para o propósito de Deus se cumpra, ele tem que passar pelo processo. E às vezes o processo é deserto, o processo é desprezo, o processo é indiferença, o processo é incompreensão, o processo é solidão, mas é processo. Mas eu preciso me sujeitar a Deus. Aí, por isso que Pedro fala: sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitar a Deus a nível, você está passando processo, continua na mesma posição. Você está passando dificuldade, continua na mesma posição. Está pensando em desistir, mas você não vai desistir porque você está na mesma posição. Você está sujeitando a Deus. Sujeitar é mais do que submeter. Submeter é uma missão, debaixo de uma missão. Sujeitar é qualquer que seja a circunstância, eu estou debaixo daquilo que Deus me chamou. Isso é sujeição. Naquela noite, Jesus entrou no lagar do azeite, onde a pressão intensa daquele espaço produzia o azeite doce da graça e da submissão ao Pai. Getsemane seria um lugar de pressão intensa. E nosso texto revela algumas das pressões enfrentadas por Jesus naquela noite, como a seguir: três pressões Jesus sofreu naquela noite, só naquela noite. Havia pressões durante todo o seu ministério, mas naquela noite, naquele momento, Jesus sofreu 3 pressões de uma forma intensa. Por isso aconteceu que ao final o seu suor transformou em gotas de sangue. Era tão intensa que Deus enviou o anjo para confortar Jesus. Tal a intensidade. Primeira pressão interna. Houve muita pressão interna. Jesus ficou muito surpreso. Esta expressão indica que ele foi atingido pelo terror e ficou surpreso ao encarar o cálice que teria de beber. Sua angústia era única e incomparável. E essa era a pressão interna que ele estava sofrendo. Ele sofreu peso
nessa pressão interna. Ele demonstrou grande angústia e aflição. Jesus sentiu um fardo esmagador. A sua alma estava extremamente triste. Ele estava cercado por uma tristeza avassaladora, uma angústia profunda que o envolvia completamente. E às vezes a pessoa, só dando um parênteses, às vezes a gente não valoriza a Santa Ceia. Gente, essa situação aqui é muito cômoda, é muito gostosa, maravilhosa. Mas para essa situação acontecer, olha o que ele passou, olha o que ele enfrentou, olha as pressões que ele sofreu internamente, a começar internamente. Jesus estava à beira da morte, enquanto orava no Getsemane. Sua angústia era tão intensa que poderia levá-lo à morte. Esses detalhes revelam a extrema provação emocional e espiritual que Jesus experimentou ao entrar no Getsemane. Aquela noite foi marcante, aquela noite foi diferente em todos os aspectos. Essa pressão interna foi intensa. Esses detalhes anteviam a dor física, antevia tornar-se o pecado na cruz, pois ele foi julgado pelo Pai. Ele foi, eu vou dizer esse termo, ele foi abandonado pelo Pai. Houve então a quebra temporária da comunhão. Foi abandonado por parte da nação, dos seguidores e também do Pai, bem como sofreu a ira do governo em questão. Essa foi a pressão interna que Jesus sofreu naquela noite do Getsemane, no jardim do Getsemane. Também houve pressões externas, além da interna, houve a pressão externa. Jesus sentiu-se abandonado, internamente abandonado pelo Pai. Tanto que ele disse: Senhor, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Deus mandou um anjo para consolar, disse: não é comigo, a missão é sua. Também houve pressões externas. Vemos o relato de Lucas, durante a oração, e o suor de Jesus tornou-se com grandes gotas de sangue caindo no chão. Apesar de ser Deus encarnado, Jesus experimentou a fragilidade humana, com seu corpo sujeito à fadiga, à dor, à fome, o sono e o cansaço. Ele era humano. Você conhece os textos que falam que Deus não dorme. Deus não dormia, nem cochilar, nem pisca. Mas ele sentiu sono, sentiu fome, sentiu cansaço, sentiu sede. As emoções foram tão intensas que seu corpo humano quase não suportou. E aí às vezes eu coloco a Santa Ceia como segundo plano, terceiro plano. Ah não, hoje eu não vou não. Mês que vem eu vou. Mas olha o que Jesus passou para que esse momento acontecesse.
Olha o que Jesus sofreu, para que esse momento eu pudesse regozijar, trazer a memória, ter a minha vida, dizer assim: a minha vida foi resgatada, eu fui redimido, há uma redenção na minha alma. Mas olha o que Jesus passou para isso que nós estamos vivendo hoje. Se eu meditasse, se nós meditarmos, pensássemos bem sobre a Santa Ceia, eu poderia perder qualquer culto, menos na Santa Ceia. Mas às vezes eu perco a ceia por causa de qualquer culto. Parece que o Jesus fez, qualquer um poderia fazer. No entanto, Jesus perseverou. Ele superou a agonia do Getsemane para cumprir o propósito da cruz. Pressão interna, pressão externa e as pressões infernais. Embora não haja evidências bíblicas diretas, a opinião é que essa expressão de que Jesus sofreu um ataque satânico. Acredita-se que Satanás tentou sobrecarregá-lo emocionalmente a ponto de fazê-lo morrer ali mesmo. A gente via assim as pessoas enfrentando problemas emocionais. Saiba, o diabo atua nas pressões emocionais para fazer você desistir, para você abrir mão de Deus, para tudo. O diabo age na esfera emocional do homem. A presença de um anjo enviado do céu para fortalecê-lo sugere uma intervenção celestial diante desse ataque. O anjo não veio para confortar do seu cansaço físico, foi do ataque que ele estava sofrendo. Você acha que o diabo não ia aproveitar essa oportunidade de fragilidade, de medo de Jesus? Então Jesus sofreu pressão interna, pressão externa, pressão satânica. Satanás, embora ele não quisesse a cruz, ele tentou impedir Jesus de chegar lá. Satanás queria que Jesus morresse ali mesmo, porque a obra não seria consumada, o preço não seria pago. Pois ele sabia que se assim acontecesse, se Jesus fosse à cruz, ele disse: a minha derrota vai chegar ao fim, eu vou ser derrotado. Então ele fez de tudo para não sofrer a derrota, e tentou impedir de Jesus de prosseguir no projeto, na missão que lhe foi confiada. No Getsemane, Jesus enfrentou pressão interna, pressão externa e a pressão infernal, mas ele chegou firme para cumprir a missão redentora da cruz. Getsemane foi um lugar de oração de Jesus. Marcos capítulo 14, versículo 35, 36 diz assim: e adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, se fosse poupado aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Jesus deixou 8 dos seus discípulos no portão do jardim, levando consigo apenas 3, Pedro, Tiago e João. Jesus instruiu esses 3 discípulos para que aguardassem a oração e que também vigiassem. Ou seja, eles deveriam ter atenção cuidadosa por qualquer problema iminente.
Por isso Jesus fala-nos para nós estarmos em vigilância e em oração. Não é oração, é vigilância e oração. Porque se eu orar, mas eu não vigiar, não vai me levar a algum lugar. Eu vou sofrer as derrotas e os fracassos porque faltou vigilância. Eu preciso vigiar e orar. Não é orar e vigiar, é vigiar e orar. Quando Deus chamou aqueles homens para Gideão salvar Israel, Ele separou 300 homens que estavam primeiro em vigilância para depois beber água. Os outros que beberam água para depois vigiar foram dispensados. A vigilância está em primeiro lugar. A oração é depois. A ação é depois. Primeiro é a vigilância. Versículo 38 de Marcos fala assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Ele disse: o espírito em verdade está pronto, mas a carne é fraca. Eu tenho que vigiar o quê? Eu vigiar as pressões internas, as pressões externas, as pressões infernais. Eu tenho que vigiar a minha natureza. Eu não posso justificar os meus erros, eu preciso reconhecê-los. Isso é situação de vigilância, estado de vigilância.